Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós somos agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de luz. Agradecidos aos bons espíritos que nos inspiram e nos fornecem bons fluidos. Que seja possível, ó Pai, estarmos unidos a Jesus, e que Ele seja a luz, e que Ele nos forneça o seu amor e a sua paz. Que eu possa contar com o auxílio do mentor Erasmo Gurgel no trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema: onde e como nós devemos adorar a Deus. Nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo na sua introdução. Kardec nos lembra que a Samária, ela foi destruída e reconstruída diversas vezes. Os samaritanos, por inúmeras vezes, estiveram em guerra com os reis de Judá. E para não passarem por Israel, para as celebrações religiosas, eles construíram um templo próprio e também adotaram certas reformas. Assim, eles admitiam apenas o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitaram todos os outros livros. Os judeus ortodoxos, eles consideravam os samaritanos como um povo herético, por isso eles eram rejeitados e perseguidos. Mas, na verdade, eles brigavam por divergências religiosas, sendo que suas crenças tinham a mesma origem. A partir daí, nós podemos utilizar o livro de Edgar Armond, O Redentor. Ele é um livro fascinante porque traz toda a vida de Jesus, contendo minuciosos detalhes. É um livro realmente maravilhoso. E ele vai nos informar, então, uma passagem evangélica contida no Evangelho de João, no capítulo 4. Ele nos explica que após a Páscoa, Jesus se retira da cidade para ir para o interior da Judéia. Ele faz pregações em diversos lugares até chegar na Samária. Nesta época, o que ocorre neste local é que o verão toma conta de toda a região e, com isso, existe uma escassez de água em toda a Palestina. As fontes que ainda permaneciam com água, elas eram consideradas preciosas. Então, os retirantes, eles se aglomeravam ao redor destas fontes e faziam, inclusive, acampamentos provisórios em busca da água tão preciosa. E é desta forma que ele também, Edgar Armond, vai nos lembrar que havia uma fonte conhecida como Poço de Jacó. Esta fonte, este poço, ele tinha mais de 30 metros. E foi justamente quando, séculos atrás, o patriarca, então Jacó, que depois virou Israel, ofereceu esta fonte ao seu filho José, que foi vendido aos egípcios. Portanto, uma fonte famosa ali na região, na Samária. Jesus, então, chega exatamente neste poço de Jacó e ele está ali por volta do meio-dia. Então, imaginemos o calor que fazia, o sol escaldante que estava naquele momento. Jesus estava ali aguardando que os seus discípulos retornassem, pois eles haviam ido para a cidade em busca de alimentos. Jesus estava acompanhado justamente de João, que era o mais jovem. João, que foi testemunha ocular, participou de tudo e pôde então transcrever tudo o que se passou no seu evangelho. Em determinado momento, aproxima-se deles uma mulher samaritana, carregando um balde e um cântaro. Quando ela percebe que Jesus está ali,
Por conta da sua figura e também dos seus trajes, ela logo percebe que se trata de um judeu, que é gente inimiga de sua raça. Ela, então, toma o local oposto ao de Jesus, tentando permanecer distante dele, porque ela fica, então, desconfiada, temerosa. Ela, então, lança o balde no poço e retira a água. Mas quando ela está prestes a colocar a água no seu cântaro, Jesus lhe pede água para beber. A mulher fica surpresa, mas ela coloca a água na vasilha e entrega a Jesus. Jesus bebe. Jesus também fornece água a João. E Jesus ainda diz à mulher que aquele encontro que ele tem com ela, para ela é a felicidade. Porque Jesus tem o poder de fornecer uma água que vem de um poço que jamais seca e que vertia para a eternidade. A mulher fica curiosa e pergunta a Jesus, mas que água é esta? E Jesus fala, é a água da vida imortal do Espírito. E a mulher ainda pergunta, onde nós devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou no seu templo? No Monte Garizim ela se refere. Ora, porque já que os samaritanos construíram um templo próprio, justamente para não passarem por Israel, ela fica na dúvida onde seria o melhor local para adorar a Deus. E Jesus então explica a ela que não existem lugares especiais para adorar a Deus. Pode ser em qualquer parte. Também não existe a necessidade de formalidades exageradas ou espetaculosas, como acontecia em Jerusalém. Também não existia necessidade de práticas idólatras ou supersticiosas, como faziam os samaritanos. Mas ele diz, é necessário ter simplicidade. É necessário adorá-lo em espírito e verdade, porque Deus é espírito. A mulher simples, ela compreende o que Jesus diz e ela ainda fala que já sabia destas coisas, ela já ouviu falar dessas coisas e era sabido que o Messias esperado mudaria tudo. E Jesus fala, o Messias sou eu que falo contigo. Portanto, é uma belíssima passagem, com muitos ensinamentos. A água viva, ao qual ele se refere, é justamente a sua doutrina, o alimento para o espírito, tão necessário para o desenvolvimento moral do espírito de cada um de nós. Mas nós ainda podemos estudar no livro dos Espíritos, a questão 1, nos lembrando que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Tudo provém de Deus, inclusive a nossa própria essência, a nossa própria inteligência. Nós somos fruto de Deus. Além disso, nós podemos estudar as questões que vão de 649 até 658 sobre a lei da adoração. Os espíritos revelam a Kardec que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Quando o homem adora a Deus, ele pode aproximar a sua alma de Deus. E a origem da adoração vem de um sentimento inato, como o da própria existência de Deus, ou seja, nós temos isso dentro de nós, dentro da nossa essência, da mesma forma que não sei porquê, eu tenho certeza da existência do Pai, está dentro de mim, faz parte deste sentimento inato que me envolve. É por isso
que, proveniente de uma lei natural, todos os povos têm esta adoração. Não existem povos que sejam ateus. Nós podemos considerar uma pessoa que se diz ateia ou outra, mas povos inteiros que sejam ateus, isso não existe, exatamente porque dentro do ser humano existe este sentimento inato, faz parte da lei natural. E é aí que nós dizemos que todos compreendem que existe acima de nós um ente supremo que dirige tudo, que governa tudo e que nos ampara em todos os momentos. Em determinado momento, todo homem consegue se deparar com esta necessidade e esta realidade. E quando o homem ele se dá conta da sua fraqueza, é isso que leva o homem a se curvar diante de Deus, porque ele sabe que ele precisa se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Mas aí nós nos perguntamos, será que a adoração, ela solicita estas manifestações exteriores? É necessário manifestação exterior para que possamos adorar a Deus? Dissemos que a adoração é a elevação do nosso pensamento a Deus. Os Espíritos revelam, então, que a verdadeira adoração é a do coração, porque Deus observa todas as nossas ações. Então Erasmo diz que, se Deus observa todas as nossas ações e a melhor forma de adoração é proveniente do nosso coração, Erasmo diz que a melhor forma de adorá-lo é fazermos o bem para as suas criaturas, para todos os seres vivos. Eu ia falar para os nossos semelhantes, mas Erasmo diz, para todos os seres vivos, florestas, animais, pássaros, plantas, indistintamente todos os seres vivos que exigem os nossos cuidados, o nosso respeito, amparo e amor. Quando nós fazemos isso, nós mostramos gratidão ao Criador. Nós mostramos ao Criador que compreendemos tudo o que Ele criou e a necessidade da coexistência entre todas as coisas da criação. Mas, voltando ao Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que, sim, que as manifestações exteriores, elas podem ser muito úteis, principalmente quando servem para dar o bom exemplo. Eu sempre utilizo aqui o exemplo entre mim e as minhas filhas. Pensemos que, durante este período de tempo, são mais ou menos uns 15 anos que eu evangelizo, que eu trabalho com as palestras. Tudo isso que eu manifesto, a adoração que eu manifesto, elas são as primeiras a receberem estes exemplos. E eu percebo dentro do meu lar como isso funciona, como elas falam de Deus, com respeito, com gratidão, na certeza de que estão sempre sendo bem amparadas e de que todos os seus atos, por menores que sejam, todos os seus pensamentos, eles são percebidos pelo Senhor. Então, esta forma de adoração, onde o exemplo é útil para outros semelhantes, esta é importante. Agora, se as pessoas utilizam isso apenas para afetação, amor próprio, nós podemos nos lembrar, segundo Erasmo, da parábola do fariseu e do publicano. Quando o fariseu exalta a Deus, orgulhoso, pomposo, humilhando o seu irmão, o publicano, isso não vai ser vantajoso para ninguém. Pelo contrário, é mau exemplo, e quem procede desta forma não tem nem consciência do mal que pratica. Nós ainda podemos falar, mas como nós devemos adorar a Deus? Deus,
ele vai receber de bom grado a adoração que seja proveniente do fundo do coração, com sinceridade. É quando a pessoa ela faz o bem para todos, inclusive para ela mesma. Evita o mal de qualquer forma que seja. Desta maneira, quando ela faz o bem, quando ela evita o mal, esta é a melhor forma de adorá-lo do fundo do coração com a maior sinceridade. É claro que aquelas pessoas que são orgulhosas, que são egoístas, que são ambiciosas pelos bens materiais, que são implacáveis com os outros, muitas delas dizem ter a melhor religião, dizem adorá-lo constantemente, mas certamente a religião aí só está nos lábios, não chegou na alma. Os espíritos ainda dizem a Kardec que Deus dirá que aquele que mais conhece a verdade é 100 vezes mais culpado quando comete um erro. Portanto, aqueles que conhecem as palavras do Evangelho deveriam tentar segui-las à risca, deveriam realmente se esforçarem para bem proceder e seguir o Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de homem perfeito, para desta forma tentarmos acertar um pouco mais. E os espíritos ainda dizem que não chegam a ele os cânticos que não passam pelo coração. Portanto, de nada adiantam aquelas longas orações intermináveis, quando a pessoa proclama, mas preocupada com diversas situações corriqueiras da vida, até mesmo preocupadas em agredir o seu semelhante, a obter diversas situações de seu interesse, materialmente falando. Mas de nada aquelas palavras vão servir e nem mesmo vão chegar perto de Deus, porque não passaram pelo seu coração, não tem bondade, não tem o mínimo amor. Os espíritos ainda falam a Kardec que existem pessoas que praticam religião que não creem. Estas pessoas fazem isso por respeito aos outros. Vamos usar um exemplo simples. Vamos dizer que eu sou casada com um evangélico. Eu gosto muito da doutrina espírita, mas o meu esposo, ele é evangélico e toda a sua família. Eu estou seguindo a religião evangélica por respeito que tenho à minha família, para não escandalizá-los com a minha postura. Eu que tanto gostaria de ser espírita, isso tem um bom proceder, porque é justamente o respeito às crenças de toda aquela família. Inclusive, procede muito melhor desta forma do que aquele que ridiculariza a religião alheia por falta de caridade. Ainda, nós podemos dizer que quando estamos todos reunidos aqui, no mesmo propósito de adoração a Deus, nós estamos unidos na comunhão de pensamentos e sentimentos. Portanto, a nossa prece terá mais força para atrairmos os bons espíritos, mas ela não será mais valiosa que a adoração particular daquele que está orando sozinho dentro da sua casa, porque todos podem adorar a Deus pensando nele. Ainda, na vida contemplativa, aquelas pessoas que só pensam em Deus. Então, eu oro muito, eu sempre estou orando. Eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Desta maneira, eu não tenho méritos, porque eu não faço o bem. Mas não fazer o bem já é um mal. Eu ainda preciso me lembrar que os espíritos dizem, são inúteis estas pessoas que só pensam em Deus, porque Deus quer que nós cumpramos com todos os nossos deveres, inclusive com a nossa sociedade. Ainda tem uma série de coisas interessantes contidas no livro dos Espíritos, mas Erasmo me pede para trazer a reflexão de hoje. Como nós estamos adorando a Deus?
É o simples pensamento, é a elevação para chegarmos até Ele. Erasmo pede para que lembremos de orar nós mães quando estejamos grávidas. Oremos pelo bebê que cresce e se fortalece, para que este espírito se ligue cada vez mais ao corpo em formação e se sinta acolhido, amparado, fortalecido nos seus propósitos. Lembrando que muitas vezes, esta família que receberá este espírito, existem ali desafetos do passado, a prece auxiliará todo o processo de formação deste corpo. Outra questão, Erasmo pede para perguntar como vocês estão fazendo com os idosos, como seus familiares idosos estão adorando a Deus. Muitos não conseguem enxergar as palavras na Bíblia. Meu vozinho de 96 anos já apresenta certa dificuldade. Nós estamos orando juntos. Então Erasmo diz, o idoso precisa também de adoração, de contato com o Evangelho. Melhor momento não tem para a família entrar em contato com esta pessoa que se sente solitária, com medo da morte. Cada ano parece que está se aproximando dele. A leitura do Evangelho que fortalece, ampara e aconchega os familiares. E por fim, todos vocês estão fazendo o Evangelho no lar. É a oportunidade que a família tem de adorar a Deus no seio doméstico. A leitura do Evangelho que esclarece, ampara, une todos e ilumina o lar. Abre as portas para os bons espíritos, faz Jesus reinar na casa de vocês e ainda esclarece os possíveis espíritos que desejam atormentá-los. Todos unidos no Evangelho para adorar a Deus. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que tive de adorar ao Pai junto com vocês. Para que possamos finalizar esta palestra, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai amado, Pai celestial, que nos concede esta oportunidade da trajetória necessária e bendita. Nós agradecemos por todos os percalços, pelas enfermidades, pelas limitações. Mas, Pai, pedimos que não nos falte o trabalho, que consigamos restituir a nossa saúde, que as minhas filhas consigam chegar até Ti, que eu tenha uma boa convivência no lar com meu esposo. Ó Senhor meu Deus, que os meus pais possam receber de Ti todos os cuidados necessários. Enfim, meu Senhor, que esta terra abençoada possa viver em paz. Nós solicitamos o Teu amparo em todos os momentos do nosso dia. Mas, nesta ocasião, agradecemos por tudo, Pai, principalmente por Jesus estar conosco. E eu agradeço a Erasmo pelo trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.